Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, pastor na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Estou responsável pela congregação de nossa igreja no bairro do Vale do Carangola. Nos reunimos ali no Vale do Carangola aos domingos às 9h30 da manhã para a Escola Bíblica Dominical. Às 10h30 temos um culto de louvor e adoração ao Senhor. E aos domingos também, às 18h30, nós temos outra reunião, um outro culto de adoração ao Senhor e de pregação da palavra. Às quartas-feiras nós temos um estudo bíblico e um culto de oração. Então quero convidar você e a sua família para estar conosco em uma de nossas reuniões. A nossa igreja no Vale do Carangola fica na Rua dos Pedestres, número 32. Então quero convidar você e a sua família para estar conosco em uma de nossas reuniões. Vai ser uma grande alegria poder recebê-los ali para um tempo de oração e de adoração ao Senhor. Hoje eu quero refletir no texto do Evangelho de João, capítulo de número 14, versos de 1 a 6, mas eu vou pedir que, se você tiver uma Bíblia, deixar sua Bíblia aberta aí, tá bom? Para acompanhar a leitura e a exposição do texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejais, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por enquanto até aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler uns outros textos, tá bom? Jesus aqui está se despedindo dos seus discípulos. Ele já sabia, né, que se aproximava os seus últimos momentos de vida, estava prestes a ser preso, né, crucificado, torturado, morto, mas ele sabia também que ressuscitaria. E por isso ele tenta, né, acalmar o coração dos seus discípulos para que eles não sofressem tanto com a sua partida. Então Jesus, sabedor de tudo aquilo que aconteceria, ele procura consolar o coração dos seus discípulos nesse momento derradeiro, né? Nesse momento final de sua vida. Ele diz para os discípulos: não fiquem com o coração de vocês turbado, né? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem angustiados, né? Não fiquem tristes, ansiosos, né? Mas ele diz: credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu gosto da versão NVI, que traduz essa parte do versículo 2, dizendo, né, que na casa de meu pai há muitos aposentos. Dá a ideia, né, de que é uma única casa, né, uma casa muito grande, enorme, né, para receber todos os cristãos de todos os tempos, todos aqueles que um dia reconheceram ou reconhecerão e reconhecem a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Jesus está dizendo que na casa, né, de seu pai há muitos aposentos, né? Eu gosto de brincar, né, falando do meu filho, né? O meu filho, ele quando era menor, ele acordava assustado à noite, tinha um pesadelo, eu estava com medo, ele saía correndo do quarto dele, ia para o nosso quarto, né, meu da minha esposa, e vinha pedir abrigo, dizendo que estava com medo, estava assustado, e ficava no quarto conosco. Hoje, né, quando isso acontece, ele me chama, pede para eu ir até o quarto dele, para que eu possa orar com ele, e ele se sentir mais tranquilo e conseguir dormir. Eu acho que é essa a ideia, né, de que nós estaremos sempre perto do Senhor, estaremos junto dele, né, por toda a eternidade. Mas nesse momento os discípulos estavam para experimentar essa separação, e Jesus sabia
que isso traria angústia para eles, e procura consolá-los, procura confortá-los, dizendo que ele iria para o Pai, mas que retornaria, que estaria novamente com ele. E aí Jesus diz, eu estou indo preparar lugar para você e voltarei para receber vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E vocês sabem, né, o caminho, né? Vós sabeis o caminho para o lugar aonde vou. E aí Tomé, né, diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Né? E acho que a primeira coisa que a gente pode destacar nesse texto é que a incerteza, né, daquilo que aconteceria depois, esse lugar, né, eles não tinham ainda muita clareza sobre o reino dos céus, sobre, né, essa segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, buscar os seus discípulos. Eles não sabiam como isso aconteceria, né? Então Tomé faz essa pergunta, né, que a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo, como é que a gente vai saber o caminho? Né? E nós muitas vezes, assim como Tomé, também temos essa angústia, trazemos esse aperto no nosso coração e na nossa vida também. Porque nós muitas vezes não sabemos, né, para onde a nossa vida está indo. Não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos consciência, né, de tudo aquilo que nos espera. Né? Somos surpreendidos por doenças, pelo desemprego, por relacionamentos que se quebram, por dificuldades familiares. Nós vivemos um tempo em que surgem muitas novas doenças, doenças que até então nós não conhecíamos. Ficamos afligidos e apavorados por causa das guerras em todos os lugares, né, em todas as partes do mundo. Vivemos um tempo de incerteza por causa, né, por exemplo, no nosso país, das eleições, do futuro do nosso país, o que vai acontecer, quem é que vai, né, governar a partir do ano que vem. E todas essas incertezas trazem angústia ao nosso coração. Os especialistas da economia falam sobre talvez as dificuldades que temos ou teremos no campo econômico, né? Tem um diagnóstico ruim que vem sobre a nossa vida e a gente não sabe como que a nossa saúde vai ficar. Então, essas incertezas, essas angústias, essas preocupações com o futuro, com o amanhã, elas muitas vezes fazem com que nós fiquemos turbados, tristes, preocupados, angustiados, ansiosos, perplexos. E aí nós podemos lembrar dessas palavras de Jesus. Lembrar dessas palavras de Jesus, por quê? Porque Jesus diz que ele estava indo para o Pai. Ele deixaria os seus discípulos. Ele deixaria aqueles que estavam com ele, caminhavam junto dele, e nele experimentavam essa segurança por causa dessa proximidade. Mas Jesus sabia que a sua morte não seria o fim. Jesus sabia que ele ressuscitaria. E eu acho que é essa a maior expressão que nós cristãos podemos encontrar na ressurreição de Jesus. Saber que a morte não é o fim. Saber que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Saber que a morte de Jesus, ela traz esperança para a igreja, para a sua comunidade, para os seus discípulos e discípulas. Nós sabemos que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem do Senhor. E é essa confiança, essa certeza que nós precisamos nutrir no nosso coração. Independente do que virá a acontecer, independente daquilo que você possa estar experimentando nesse momento, nesse tempo da sua jornada, da sua caminhada, independente do diagnóstico que você possa ter recebido essa semana, o que você virá receber, independente do desemprego bater a sua porta, independente dos relacionamentos que você tem estarem comprometidos de alguma maneira, independente do que diz os especialistas em economia,
independente do futuro político do nosso país, nós não precisamos ficar preocupados, porque nós temos a presença, temos a doce companhia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é aquele que continua conosco. O texto do Evangelho, continua aí no capítulo 14, a partir do verso 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, Jesus, ele procura dar tranquilidade aos seus discípulos e dar tranquilidade a cada uma e cada um de nós, dizendo que ele daria o Paráclito, um outro Consolador, um Consolador da mesma espécie, o Consolador igual ao consolo que ele fornecia para os seus discípulos, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vocês. Essa é a certeza que a gente tem, que a gente não está sozinho na nossa jornada, que a gente não está sozinho nessa nossa caminhada. E Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E saber que Jesus é o caminho é algo maravilhoso, porque o caminho não é uma trilha, o caminho não é um percurso que a gente deva seguir, mas é uma pessoa, a pessoa do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, ele é aquele que nos conduz nessa jornada que nós teremos que fazer enquanto aqui vivermos. É através dele que nós chegaremos do outro lado, independente do que diz a política, independente do que diz a economia, independente do que diz a ciência, os médicos, independente da sua saúde mental ou de alguém que esteja aí próximo a você, sofrendo nesses tempos difíceis que nós temos vivido, independente das guerras pelo mundo, independente do desemprego, independente do que vier a acontecer, independente de quem ganhar as eleições agora no final do ano, nós temos a certeza que Jesus Cristo, ele está conosco e ele caminha, faz esse percurso conosco e nos leva até o outro lado. Eu gosto muito de um texto da primeira carta de São João. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Capítulo de número 2. Que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Ou seja, aquele que diz que é de Jesus, aquele que diz que permanece em Jesus, ou seja, permanecer aqui tem o sentido de que são aqueles que obedecem os seus mandamentos, como está lá no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, diz que permanecer em Jesus é ser obediente aos seus mandamentos. Ou seja, aqueles que estão em Jesus, que permanecem nele, devem andar como ele andou, devem caminhar como ele caminhou, devem seguir os seus passos, devem andar da maneira como ele nos ensina. E aonde é que Jesus nos ensina como devemos nos portar, como devemos caminhar nesse mundo que nós vivemos? É no próprio Evangelho, é lendo o Evangelho, é lendo a forma como Jesus interpreta e lê a realidade. Não é aquilo que o pastor diz, não é aquilo que a determinada denominação diz, mas é aquilo que Jesus nos ensina, é aquilo que Jesus deixou revelado na sua palavra. Jesus é a chave hermenêutica para que nós possamos entender, interpretar a realidade. É através de Jesus que nós conseguimos perceber a maneira como nós devemos enfrentar todos os desafios que estão colocados, estão postos diante de nós. Jesus Cristo é o
o caminho é uma pessoa, o caminho é aquele que se entregou na cruz, pagando pelos nossos pecados, fazendo com que a separação que existia entre nós e Deus, ela fosse eliminada de uma vez por toda e para sempre, porque agora, através de Jesus, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. Jesus é o caminho é uma pessoa, e é essa pessoa que nos leva, nos conduz em direção ao nosso destino eterno, ao nosso destino final, que é estarmos para sempre com o Senhor. Mas nós temos a certeza que enquanto nós aqui caminhamos, nós temos a doce presença e companhia do Senhor junto de nós, nos guiando, nos apoiando, nos consolando, nos levantando quando nós caímos, fazendo com que nós consigamos perceber e entender quando nós nos afastamos desse caminho. Devemos seguir as orientações do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos entender quando nós nos afastamos do caminho, quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós nos afastamos dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos distanciamos dessa pessoa que é o caminho que nos conduz através dessas diversas situações. Para isso, quando nós identificamos que estamos nos afastamos, precisamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo e fazermos a conversão de voltarmos para o Senhor. Não deixar que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, na verdade as nossas atitudes, elas se conformem ao padrão dessa realidade que está posta diante de nós e que é contrária a esses ensinamentos do Senhor. Devemos nos converter desses maus caminhos e voltar o nosso coração, voltar a nossa mente para o Senhor, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É maravilhoso saber que, enquanto nós caminhamos, nós podemos seguir com o Senhor, experimentando diariamente a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Ainda que a realidade que esteja diante de nós seja uma realidade que faça com que a gente fique temeroso, preocupado, nós podemos ter a confiança que o Senhor está conosco, que Ele caminha junto de nós e que a presença dEle nos fortalece durante toda essa jornada. Andemos como o Senhor andou. Aquele que diz que permanece nele deve andar como Ele andou, porque Ele é o caminho. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, Deus, pela esperança, Pai, que nós temos em Jesus Cristo e que nos foi revelada através da sua ressurreição. Temos a garantia, ó Deus, que a morte não é o fim também de nossas vidas, porque ressuscitaremos e estaremos juntos do Senhor. E é maravilhoso saber que, enquanto aqui vivermos, ó Deus, o Senhor tem a última palavra sobre todas as coisas. Ainda que a realidade seja muito desfavorável, ainda que os problemas estejam nos cercando de todos os lados, nós sabemos que não é o fim. Nós sabemos, ó Deus, que a história só acaba quando ela termina, e se não terminou é porque não é o fim, e o Senhor tem um fim maravilhoso, ó Deus, para cada uma e para cada um de nós. Obrigado, Pai, por esse dia. Peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos assistem e que eles possam, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e tenha uma ótima semana.